No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia mais uma vez. Bom dia a toda Guarulhos. Ontem, Guarulhos foi alvo da Polícia Federal, busca e apreensão, um caso das máscaras superfaturadas. E eu me lembro que o senhor teve um papel decisivo nesse episódio. O senhor formulou denúncias, né, a respeito. Verdade, Pedro. Eu apurei ainda no mês de março para abril do ano passado a pretensa compra de 3 mil máscaras pelo município para usar nos equipamentos dos funcionários da saúde. E constatamos algumas irregularidades dentro do processo administrativo de aquisição. Não é bem o que se fala, lá dentro daquele processo não tem esses 70 orçamentos, como se fala, não tem propriedade nisso. Não é verdade? Não é verdade, falta algumas assinaturas de algumas pessoas responsáveis pelo certame. Aí resolvemos não só entrar na justiça, como de fato foi feito, e o processo ainda está em andamento, uma ação popular para preservar o patrimônio público, o recurso público, o dinheiro público, pelo valor que foi pago. Se predispôs a pagar e foi pago um valor de R$ 6,20, máscara equivalente igual a esta que eu estou utilizando, e que no mercado aí nunca passava de R$ 2,00, mas houve-se essa aquisição. E não só isso, a gente também fez uma representação na Polícia Federal, houve uma representação também na Polícia Civil, Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado e também o Ministério Público Federal. Então essa questão vem rolando, Pedro, vem caminhando. O próprio Tribunal de Contas da União, verificando a repercussão dos fatos, que deu matéria até para nível de TV nacional, acabou abrindo uma investigação sobre o tema e chegou à conclusão que houve de fato superfaturamento, porque parte do recurso, Pedro, é recurso federal. Então houve o repasse por parte do governo federal e o Tribunal de Contas da União entendeu que houve o superfaturamento e estará em breve aí intimando a prefeitura para devolver o excedente deste gasto. Então esse papel que a Polícia Federal fez na data de ontem aqui em Guarulhos, para mim não é surpresa. Agora, vereador Léo Santos, a prefeitura alegou ontem que é vítima, que foi vítima da empresa. O senhor acha possível isso? Em absoluto. Eu não vejo a prefeitura como vítima. Ela tinha todos os elementos para verificar. O pretenso sócio dessa empresa, na minha visão técnica, na minha avaliação, de fato é um laranja. Há pouco tempo recente ele foi um trabalhador aqui da cidade, trabalhava em uma transportadora, abriu inclusive um processo trabalhista na Justiça do Trabalho e que está lá disponível para qualquer um consultar. Então, seguramente essa empresa não tinha lastro para vender, comprar e vender essas máscaras para a prefeitura. É tanto, Pedro, que eu fiz diligência no depósito da Secretaria da Saúde e eu fui atrás da nota fiscal atestada. Para quem está nos assistindo e não entende, toda nota fiscal de qualquer compra no poder público, alguém tem que atestar o recebimento das 300 mil máscaras. A nota fiscal atestada, na ocasião que eu estive em diligência, não existe. Não existe. Receberam parte do material, não recebeu tudo. E segundo o diretor que me recepcionou, eles estavam aguardando um laudo destas máscaras. Não entendi o porquê desta situação. E hoje a realidade está aí. Não só o Tribunal de Contas que constatou que as 300 mil máscaras não chegou, como a própria Polícia Federal, como você disse, na data de ontem, veio aqui buscar elementos em alguns locais aí para investigar toda essa situação. E eu creio que realmente ali houve alguém utilizado, que é o chamado laranja, Sim, para facilitar o que queriam fazer de forma não republicana. aliás, a Polícia Federal trabalha com essa hipótese de laranja, testa de ferro, o proprietário dessa empresa em Nova Med. E, aliás, parece que esse cidadão que aparece como proprietário da Nova Med era funcionário, por coincidência, de uma OS de saúde. Ele teve vínculo com a OS de saúde que atuou lá em Barueri e que hoje está atuando em outros locais do nosso estado. E são vínculos sempre estranhos, sabe, Pedro? Não dá uma clareza nos fatos. E é por isso que a gente, como representante da população, fez a denúncia. Eu disse lá atrás que não importava o resultado efetivo, se a gente estava ou não estava com a razão, mas a gente tem que investigar quando existem resquícios de dúvida, porque não é o dinheiro meu somente, é o dinheiro público que está envolvido.
E essa nota que a prefeitura fez, eu acho que ela foi um pouco infeliz, Pedro, porque ela acaba mostrando incompetência. Porque como que faz uma nota dizendo que não é culpa da prefeitura? Ué, foi o departamento de licitação, os profissionais lá da saúde que tem essa atribuição lá no processo emergencial, que escolheram a empresa. Então, eles teriam que ter todas as cautelas necessárias e não tiveram. Então, é tanto que os questionamentos que estão sendo feitos aí nos diversos órgãos, como eu me referi, eles estão aprofundando porque também estão enxergando que a coisa não foi bem feita. A compra foi feita pela Secretaria de Saúde ou pela Secretaria de Fazenda via DLC, Departamento de Licitações e Compras? Secretaria da Saúde via DLC. O DLC não é Fazenda? É Fazenda, mas o trâmite ele começou na Saúde e veio para o DLC. Entendi. E o senhor chegou a constatar que faltavam assinaturas ali, né? 2, 3 assinaturas. Pedro, isso vai ficar na história da minha trajetória de vida. Eu fui atrás deste processo, Pedro, como advogado, como vereador, a gente tem acesso sempre a processos nas mais variadas atividades da vida. E eu peguei esse processo lá por volta de umas 15 horas no departamento de licitação e eu estava tirando cópia com esse aparelho celular meu, às vezes a foto não tão boa, e chegou um determinado funcionário da Secretaria da Saúde que queria levar o processo a todas as custas e não queria que eu terminasse as cópias. Eu tive que ser um pouco ríspido com ele, porque eu estava no meu papel, no meu exercício de vereador. E a partir dali, Pedro, me chamou mais atenção, porque eu nunca vi na administração pública querer proibir um vereador de concluir a cópia do processo e tudo mais. Então, ali só me obrigou a ser mais enérgico, e aí está evidente aí esses procedimentos investigatórios. O próprio Tribunal de Contas da União, como eu já falei, chegou à conclusão do superfaturamento. O que cabe agora é o judiciário local que está fazendo instrução, está fazendo outros levantamentos, e também a Polícia Federal, que deu melhor encaminhamento, e a gente fica feliz por isso, Pedro, feliz porque a gente vê a possibilidade do prejuízo que o poder público sofreu de ser ressarcido. A gente fica triste porque teve algumas atitudes aí que não é uma atitude republicana, e isso prejudica o interesse de qualquer gestão, mancha a trajetória do governo Guti, e isso não poderia estar acontecendo. Agora, vereador, a nota da prefeitura diz que também que houve uma sindicância e que a sindicância apurou que não houve deslize nenhum. Eu não vi essa sindicância, de fato, lá no pico da situação, o governo disse que iria instaurar uma sindicância. Eu vou pedir cópia da mesma, Pedro. Eu vou pedir cópia para me avaliar. Eu acho que o governo... Você veja só, Pedro. Começou o ano legislativo, a base do governo apresentou lá umas 4, 5, 6 que não tem comissão especial de inquérito, que tem o mínimo cabimento, só para travar a pauta. Sei, por exemplo, da questão da Congás. Já falei aqui no seu programa, falei em outros locais. A Congás não é competência do município de envolver nesta investigação. Nós tínhamos, o ano passado, umas 3, 4, 6 travadas que foram apresentadas com o mesmo propósito, Pedro, para obstar a SEI que nós apresentamos, que era a SEI das máscaras. A única SEI que eles não reapresentaram foi a SEI da máscara. Então, o governo, para passar o recibo de uma situação idônea, o que deveria, sim, era ter permitido, ter protocolado nessa legislatura uma SEI das máscaras. Mas não fizeram. Por que não fizeram? Porque, com certeza, eles enxergam que alguma situação no processo licitatório não foi correto, mas o judiciário, a própria Polícia Federal e talvez até a Polícia Civil estão fazendo o seu papel. Olha, no meu entendimento, a hora que a Polícia Federal apertar o laranja, ele vai vomitar tudo. Podem escrever isso. Ele vai vomitar tudo. Vereador Lars Santos, se tiver algo a acrescentar? Pedro, eu agradeço e só acrescento que eu também estive lá no Hospital Pimentas para certificar desses fatos. E o que eu enxerguei ali é o seguinte, Pedro. Desde quando entrou essa nova OS lá no hospital, e DGT, eu acho que a contratação não foi feita correta. Lá existe em torno de 800 funcionários, Pedro, em torno de 500 funcionários com 2, 3 férias vencidas. E por que isso? Porque a prefeitura não repassa o valor suficiente para honrar estes compromissos. Eu vou fazer um levantamento e vou querer saber por que estas férias, Pedro,
Você sabe que venceu segunda-feira, você tem que pagar em dobro, né? Isso vai gerar responsabilidade para o poder público municipal de pagar essa conta na justiça. Só que nós temos que responsabilizar, Pedro, quem é o gestor do contrato, porque nós não podemos ver uma situação dessa, que é uma improbidade administrativa e não tomam providência, e falar que a coisa está tudo normal e na normalidade. Aí cabe àquela entidade lá, que eu não estou aqui para aboná-la, procurando fazer o que pode, mas a gente percebe que os funcionários que trabalham no Hospital Pimenta, os que estão lá, procuram fazer o seu papel. No entanto, o suporte que é necessário para pagar os direitos dos trabalhadores, isso não vem ocorrendo de forma satisfatória. Isso é uma omissão desde o início do contrato. Os valores não fecham porque parte do recurso era para pagar salário, comprar medicamento, então não sobra o recurso para as verbas rescisórias, e por mais que isso esteja previsto em contrato, a Prefeitura insiste em fazer cara de paisagem, como você fala. Eu mantenho a minha opinião. O prefeito Guti deveria decretar intervenção imediatamente lá no Hospital Pimenta. Intervenção já. Obrigado, vereador Santos. Eu que agradeço, Pedro. Até mais. Produção, 7h42.